Pela mensagem que ela passa. Amém? Isso era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Do céu para buscar. Você pode levantar sua mão para adorar o Senhor, querido? Você está adorando a Ele. Nos resgatar. Oh, maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, assim está. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome de Jesus. Veio só hoje. Teu é o Rei. A honra, a glória, somente. Meus irmãos, eu quero
a igreja de Corinto, número 2. Isso aqui está melhor. A igreja número 2, para você também que nos acompanha pelas redes sociais, graça e paz, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa também alcançar você que nos acompanha através das mídias sociais. E se você ainda não curte ou não segue a página da igreja, seja bem-vindo, deixa seu like, compartilha, marque alguém e deixa Deus te usar. Amém, irmãos? Eu sempre estou online aqui nas páginas da igreja, que a gente está sempre interagindo. Pessoas que também cultuam, eu gosto de interagir com a igreja através da plataforma. Amém? Para a gente é uma grande alegria, parabenizar a todos que prepararam aí esse... Vocês acharam bonito, pessoal? Sim ou não? Eu sei que você está com problema de toque, a gente vai dar uma organizada aqui, estamos tentando, né, Kelly? Tentamos, mas na próxima a gente vai deixar... Mas está maravilhoso, está lindo para a glória de Deus. Amém? E eu quero ler com vocês um texto que está aqui, versos 2, que assim o diz. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu quero ler outra vez mais. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Amém, meus irmãos? Curve tua cabeça, eu quero orar com vocês. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos pedir ao Senhor a tua iluminação, principalmente na minha, que serei o transmissor, ó Pai, da tua palavra. Eu serei o predicador da tua palavra, então ilumina a minha mente, Senhor da glória. O Senhor sabe que eu já tenho ousadia, mas eu lhe peço mais, ó Pai, para que eu vá e transmita a tua palavra e que vidas possam sair daqui saciadas pelo alimento que eu estou aqui liberando. Não voltará para mim vazia, dando, Senhor. E eu também lhe peço que este terreno, ó Pai, esse coração possa estar preparado para ouvir a tua palavra. Como disse o salmista, ei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Senhor, adorar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando o livro de Levítico, e o livro de Levítico, ele nos dá uma ênfase de Cristo, e aí eu vou procurar, nas minhas palavras, de forma bem resumida, trazer para vocês. Estava conversando com os irmãos que estão incumbidos nesse mês de outubro, falar sobre a reforma, que ainda o nosso contexto é um contexto ainda que está em crescimento, né? Boa parte da nossa congregação não tem contato com a teologia de forma como deveria estar, mas eu tenho trabalhado, procurado instruir, para daqui a alguns anos nós tenhamos no mínimo contato com a palavra, com a teologia, com toda aqueles nomes que a gente vem citando. Esse é o nosso desejo de fazer essa igreja mergulhar nas Escrituras Sagradas. Hoje, nós estamos aqui numa série de estudos sobre toda a Bíblia, né? Eu falei que queria, cada quarta-feira do estudo, falar sobre um livro da Bíblia. Falamos sobre o livro de Levítico, não, vamos falar hoje. Falamos sobre o livro de Gênesis, o livro do Êxodo, e hoje falaremos sobre o livro do Levítico. Tem gente que lê a Bíblia e tem dificuldade de entender a Bíblia. Pastor, eu leio a Bíblia e tenho dificuldade. Os princípios que darei hoje procura lançar luz e iluminar você,
para que quando você estiver em contato com a palavra do Senhor, na leitura do livro, você vai ter mais facilidade. Eu quero também deixar aqui registrado, a proposta desses estudos não é esgotar todos os recursos que o livro nos proporciona. Nós não entraremos, pastor Murilo, com toda a profundidade. Não mergulharemos como Ezequiel, o anjo chama, que ele teve que mergulhar. Não vamos conseguir chegar. Quem sabe as águas hoje será pelo artelho. Mas Deus pode trazer o oceano do Espírito aqui hoje e falar aos corações da sua forma e da sua maneira. Amém? Uma primeira coisa importante, e olha que isso vai ficar maravilhoso, evangelista Bruno, que daqui a um tempo essa congregação terá contato com os 66 livros da Bíblia. Aí quando alguém vir trazer, ou pregar, eu creio que não vai acontecer isso, porque os pregadores desta casa serão pregadores preparados para pregar a palavra, mas possa ser que venha alguém um dia pregar aqui e liberou uma heresia. Os irmãos não vão dar glória a Deus. Eu sei que boa parte olha para o pastor da congregação, né? E eu tento disfarçar, mas é difícil, amém? Mas nós procuramos ensinar a igreja, para que esta igreja, ao contato com esta palavra, possa ter vida e vida com abundância. Então, a primeira coisa importante, o livro do Levítico. Eu queria ler esse texto, tá? Está em Hebreus capítulo 10, versos 1, que diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se chegam. Qual foi o primeiro livro que nós estudamos? Gênesis. Qual é o objetivo maior do livro de Gênesis? Diga comigo, narrar princípios. Aprendemos na última aula sobre o livro do Êxodo. Qual foi a lição do livro do Êxodo? O que significa Êxodo? Diga comigo, saída. Diga comigo, libertação. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que me ouvem. Aonde está esse povo agora que está recebendo o livro de Levítico? Quem sabe me dizer? Aonde? Diga comigo, eles estão no deserto. Eles vão agora, eles vão ficar em torno de aproximadamente 1 ano, quase 2 anos, se não me falha a memória, posso errar aqui, mas em torno de 1 ano a 2 anos, eles ficam em frente ao Monte Sinai, eles vão receber do Senhor uma lei, vão receber ordenanças. O livro de Levítico, ele é tão importante, minha irmã Lucilene, que é um livro que, em sua maioria, Deus é o que mais fala. É diferente de um livro onde eu procuro trazer ideias, não que os livros da Bíblia ideias necessariamente sem conexão com o alto. Todo livro da Bíblia, os 66, são livros inspirados. Por isso que nós discordamos de algumas Bíblias que tem as palavras de Jesus estão em vermelho. Quando você coloca as palavras de Jesus em vermelho, parece que as demais não têm o poder que as palavras de Jesus têm. Não, toda a Bíblia, ela é proveitosa para ensinar, para instruir e corrigir injustiça. Todo o conteúdo da Bíblia, ele é inspirado por Deus, certo? Que na pessoa de Jesus pega um peso muito maior. Amém? Quem está comigo, diga glória a Deus. E aqui, esse livro de Levítico é um livro onde Deus dará todas as recomendações para poder cultuá-lo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus é exigente. Porque alguém possa, nesse meio termo, pastora Rosângela, querer adorar Deus do jeito dele. Ah, mas que eu gosto de adorar do meu jeito, mas o seu jeito não serve. E eu não estou bravo, eu só comecei agora a pregar. O seu jeito não serve, serve o jeito que Deus estabelece. O jeito que Deus quer. E o livro de Levítico é um livro que Deus é o que mais fala. Dá as orientações para Moisés. E o povo está na região do deserto, em frente ao monte onde Moisés está lá em cima, recebendo de Deus tudo que será escrito no livro de Levítico. E uma coisa interessante, que o livro de Levítico e todo o livro do Antigo Testamento, ele tem um objetivo. Diga comigo, o livro de Levítico aponta para alguma coisa
muito maior. Essa é a proposta do livro. Porque a gente vai ver inúmeros de rituais que hoje eu e você não fazemos mais. Eu vou procurar ser de maneira bem assim, no seu português, para a gente entender, tá bom? E um texto que eu acho que é importante, e tão importante eu pediria para ligar o ventilador, que eu estou sentindo o calor. E se conseguir abrir a janela, eu vou ficar mais feliz ainda. E se vir fumaça, fecha a janela. Porque o cheiro do frango não dá, né? Quem gosta de frango aí, diga glória a Deus. Aleluia. Liga aí o ventilador, enquanto eu vou bebendo água. Aleluia. Olha que interessante que o livro, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Olha que palavra linda, eu vou ler de novo para lançar luz sobre o que eu quero pregar. A lei é sombra do quê? Ela não é a imagem exata das coisas. Por quê? Ó, deixa eu tentar fazer uma... Aqui. É que eu gosto. Dá um close aqui, Barão. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Tá vendo a sombra? A sombra está apontando uma realidade muito maior. Tá entendendo? O que era a lei? A lei era apenas uma sombra. Ela estava apontando uma coisa maior, a realidade. A sombra não é a imagem exata das coisas. Ela apontava que viria alguma coisa maior, que seria superior. Aqueles inúmeros sacrifícios que nós iremos aprender de forma panorâmica, ela estava apontando, e aí, olha que interessante, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que eles se achegam. Olha que interessante, hoje, alguém mata algum animal aqui para vir cultuar a Deus? Exceto as religiões afro, que tem ainda nos seus rituais a matança de animais. Um bode, uma galinha, eles matam, eles têm esses rituais ainda. Isso era algo na lei que Deus pediu que nós vamos aprender. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, foi na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, e quando ele estava na cruz, ele disse, telestai, está consumado. Não precisa mais de sacerdote para falar com Deus, ele abriu o caminho. Hoje nesse culto você pode levantar sua mão, abrir sua boca para dar glória, e ele vai responder a tua oração. Você está entendendo como ele é importante para a gente? Como ele é superior, ele é o único, somente Cristo, mais ninguém. Vamos aprender isso. Tá bom? Então eu li esse texto aqui já para deixar registrado. Coisa importante, quem é a autoria do livro Levítico, né? Os hebreus, que são os judeus, deram o nome de Vaikra. Diga comigo, Vaikra. Em razão da sua primeira frase, o Senhor chamou. Porque você tem Bereshit, que é o nome Gênesis. Gênesis em grego, Bereshit em hebraico. Em grego, o nome é chamado de Levítico, tá? Levítico, aqui ó, coloquei Levítico. É uma tradução grega, por isso que há uma influência em todos os livros da Bíblia. Principalmente do Antigo Testamento, os livros teve uma influência, ao ponto que é chamado de Gênesis, é uma palavra grega. Em hebraico é Bereshit. Os hebreus deram o nome de Vaikra, que é a primeira frase, o Senhor chamou. Eu queria que você abrisse no terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levítico. Livro de Levítico, versos de número 1. Quem pode ler para nós com aquela voz de trovão? Os irmãos ficam rindo, misericórdia. Não, era só para ler o versos primeiro, obrigado. Você leu só o 2? Ou leu? Lê de novo 1, por favor. Tá bom. Chamou o Senhor? O Senhor chamou, é a palavra Vaikra, que é a palavra Levítico. A tradução grega chamou de Levítico, não por causa da palavra Vaikra, que é o Senhor chamou, em razão da ênfase dada a esse sacerdócio. Lembra que nós
aprendemos de que existia uma tribo que Deus escolheu para trabalhar para ele. Qual o nome dessa tribo? Então, Levi, Levítico, Levita, não está dentro da mesma, dentro do mesmo patamar. Está entendendo? É isso que vocês precisam entender. Quem irá trabalhar, quem irá organizar, trabalhar na liturgia, cuidar das coisas do Senhor, não é qualquer um. Por isso que a palavra santo, santidade no livro de Levítico é uma ênfase muito grande, porque eu vou mostrar isso para vocês como Deus é exigente. A relação de Levítico com o Pentateuco. O que é o Pentateuco? A palavra penta é 5. Pentateuco, 5, primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Eu não consigo fazer assim, ó. Aí não vai. Aí eu fiz assim, 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 aí depois eu volto e vou assim, entendeu? Só para tentar entrar no ritmo. Então eu vou fazer assim, ó. Vou começar assim, então. Vai! Quantos livros tem o Pentateuco? Cita o primeiro. Se eu começar por aqui, não termina. Gente, ó, qual é a relação, então, desse livro de Levítico com o livro de Gênesis e Êxodo, com Números e Deuteronômio? Gênesis e Êxodo retratam a ruína do homem e sua consequente libertação. Olha que interessante. Demonstra o dilúvio, lembra? Deus trazendo aí, através da vida de Noé, a torre de Babel, Deus confunde a língua, livro do Êxodo, Deus vai remover o povo do Egito, prepara todo aquele ambiente, tira, lembra? Nós pregamos tudo isso aí no último estudo do livro. Não entendi, eu não vim, assiste a live, clica lá, fonte bíblica Ágape, livro do Êxodo, vai aparecer para você. O livro de Números nós estudaremos, é o próximo culto de quarta de novembro, né? Então, Números e Deuteronômio prepara a nação para o culto e conquista. Olha que diferença. E o livro de Levítico, porém, enfatiza a necessidade de adoração e comunhão com o Senhor. Entre o perdão do Êxodo e o poder de Números, faz-se necessário a pureza de Levítico. Eu vou mostrar um texto que vai deixar você chocado, e essa é a minha proposta. Hebreus capítulo 13. Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo de número 13. E a gente vai usar muito Hebreus, porque tem tudo a ver com o que eu quero pregar aqui hoje. Hebreus capítulo 13. Deixa eu encontrar aqui. Versos de número 8. Quem achou, leia para nós. Jesus é o mesmo ontem, mas ele também é o mesmo? E ele será mesmo? Sabe por que você ainda não foi consumido? Quem sabe me dizer? Sabe por que o diabo não te matou ainda? Vou te mostrar, Malaquias capítulo de número 2. Pastor, por que eu não morri ainda? Calma aí, vou te mostrar aqui, ó. Livro de Malaquias. Vou encontrar agora. Capítulo 3, verso 6. Obrigado, Jesus. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Quem lê? Não há mudança em Deus. Se Deus muda, ele não pode ser Deus. Porque um Deus, ele tem que ser imutável. Então Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo e é o mesmo. Aquele Deus que exige santidade no livro de Levítico, ele exige santidade nos dias de hoje? Então quer dizer que eu não posso fazer o que eu quero? Ah, não posso fazer. E os que estão fazendo o que quer?
Ah, pastor, mas você sabia? A gente não gosta de catalogar demônio, mas tem 2 que eu preciso catalogar. Um só, tá bom. Diga comigo, não pode dar nome aos demônios, mas só hoje. Existe um nome de um demônio chamado nada a ver. Você vai fazer, não tem nada a ver. Hã? Esse é um dos mais perigosos, o demônio chamado nada. E como expulsa um demônio desse? Só se convertendo, rendendo-se aos pés de Jesus, nascendo de novo. É o único método. Mas voltando aqui, no tema do livro, olha o tema do livro, a necessidade da purificação e da santidade para aproximar-se de Deus. Porque assim, eu vou mostrar para você, que às vezes Deus até te chama, né? E quem não gosta de ser chamado por Deus? Me chamou. Deus me chamou. Eu estava no mundo. Eu ia fazer um pagode na esquina da igreja do meu primo. Aí eu fui lá, que todo dia enchia o saco, vem na igreja, eu vou na igreja. Eu cheguei com o cavaquinho, porque o pagode ia começar às 6 horas, a gente ia acabar umas 11 horas o samba, de esquininha ali na Fernando Fernandes. E o pastor falou assim, ei, Deus tem uma obra com você, você é um escolhido. E eu vejo uma tocha de fogo na sua cabeça. Eu falei, cadê a tocha? Será que é porque eu fiquei careca assim? Deus me escolheu, não é bom você ser escolhido por Deus? Mas quando eu falei, não, glória a Deus, Deus me chamou, eu me senti importante, Ele falou que eu ia ser pastor. Eu aqui hoje. Eu fiquei feliz, Douglas. Mas quando eu cheguei, falou assim, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, isso aqui também. Eu falei, não. Ele me escolheu, e eu quero fazer o que me dá na telha. Mas isso aqui não é cristianismo. Isso aí pode ser no hinduísmo, no Sechonoe, isso pode ser em qualquer outro lugar. Cristianismo, aleluia, quando você entrega a sua vida para Ele, você nasce de novo. E Paulo diz que quem nasceu de novo anda em novidade de vida. Ele anda glorificando ao Senhor. Os pés dele estavam na lama, mas agora está na rocha. E agora Deus colocou um novo cântico nos lábios. Por isso ele diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Deus exige santidade. E o que é a santidade, pessoal? O que é santidade? Meu Deus, cadê os crentes que é santo aqui? Só crente que é santo mesmo, até o tutano. Quer ver o crente santo mesmo? Só quem não pecou para vir para o culto. Todo mundo pecou? Eu tenho que fazer um apelo hoje aqui, gente. Deus exige santidade, tá bom? E isso quem diz é Stanley Ellison. É o tema do livro. A necessidade da purificação e da santidade. Eu vou mostrar para você. Deus chamou. O povo, não, legal. O povo chamou. Aí Deus falou, calma aí, agora tem um projeto contigo. Livro do Êxodo, capítulo 19. Tá todo mundo, tô na linguagem de vocês aí? Tá todo tranquilo? Daqui a pouco eu vou dar uma engrossada. Aleluia, abençoa mesmo. E o marido dela também. Pensa, tá? Capítulo 19, versos de número. Ó. Deus chamou Moisés no monte, eu estou só explicando para vocês. E falou assim, Moisés, diz assim para o povo. Olha o que Deus queria falar. Imaginem eu chegar aqui, irmão. Eu estava no monte, Deus falou comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Olha a palavra de Deus, capítulo 19, versos de número 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes o meu concerto, então, diga comigo, condicional. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é, e vós sereis reino, povo
não é um povo ímpio, você vai ser um povo santo, uma nação sacerdotal. Quem é a nação sacerdotal? Aquela que trabalha para o Senhor e proclama para as outras nações que somente o Senhor é Deus. É por isso que o Salmo 126 diz: quando nós voltamos do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha, tem alguém que está olhando para você, meu amado irmão. Tem alguém que vê quando você sai da sua casa, você liga o teu carro com aquele terno bonitinho da Brooksfield, oh glória, vem pro culto com aquele perfuminho da Avon, aleluia, não tem problema. Tá entendendo? Alguém está olhando para você quando você está lá no seu trabalho, olhando, quem sabe limpando ali aquela cozinha, quem sabe fazendo aquela comida. Tem alguém que está olhando para você. Quando você vai entregar o troco para o cliente, você diz: Deus abençoe. Alguém está falando, ele é crente. Ele está dizendo que Jesus é o Senhor, porque nós somos o quê? O sal da terra e luz. Somos nós. Esse é o povo sacerdotal. Vós, versos de número 7. E veio Moisés e chamou os anciões do povo, e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Agora vamos ver o que o povo disse. Porque você quer ser nação santa? Você quer ser nação sacerdotal? Se diligentemente ouvires a minha voz e guardares os meus, não dá para ser nação santa se não ouvir a voz dele e não guardar os mandamentos dele. Versos de número 8. Deixa eu ver o... Versos de número 8, quem pode ler para nós? Lê de novo aí, varão, esse texto aí. Versos 8. Diga comigo, combinado não sai caro. É por isso que quem casou tem que seguir. Pastor, mas virou um xureque. Combinado é seu. Fica com o seu, que eu fico com o meu. Gente, capítulo 19, versos de número 8. Quando Deus faz a proposta, pastora Sueli, está rindo por quê, meu amor? Não, é que vocês estão querendo me comprometer, irmão. Esses irmãos aqui, tá gravado, graças a Deus. Assiste de novo a live. Deus faz uma proposta e falou: olha, vocês, para me servir, vocês têm que ser santo. Eu não quero de qualquer jeito. Vocês vão ter que mudar, vocês vão ter que largar essa vida de pecado. Vocês vão ter que honrar o pai e a mão de vocês. Lembra que eu falei dos vovôs saindo do Egito com as bengalinhas? E os filhos querem deixar os pais para trás, e Deus falou assim: honra teu pai e tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem. O povo cobiçando todo mundo, matando, roubando. Esse é o povo que vai servir a Deus? Você acredita que é normal alguém da igreja roubar? Você acha que é normal alguém da igreja fazer coisas erradas? Não é normal. E os que estão fazendo, está errado. É que agora o certo está errado, o errado está certo, bagunçou tudo. Mas nós estamos nos levantando para ensinar a palavra de Deus. Cenário religioso. Os primeiros anos nas montanhas desertas do Sinai, que foram aqueles primeiros anos, os teólogos chamam esse ano de teológico. Suponhamos, imagine que vocês o povo de Israel. Nós estamos em frente ao Monte Sinai aqui, que é o Monte Sinai. Nós vamos sair daqui, vamos todo mundo descer para o frango frito. Mas não vamos comer não, só vamos descer, entendeu? Nós vamos evangelizar o povo lá de baixo. Imagina a gente sai do Egito, está todo mundo aqui, só recebendo instrução. E quem gosta de receber instrução? Quem gosta? Quem gosta de receber leis, receber princípios? Mas com Deus, o negócio não é bagunçado não, o negócio é organizado. Para me servir tem que ser desse jeito. É por isso que hoje, irmão, tem hora que eu fico escrevendo umas coisas no Facebook, eu apago. Eu vou, mano, manda no...
Eu fico doido para mandar, porque tem gente falando um monte de besteira. Primeiro porque nunca leu a Bíblia toda. Não sabe o que é teologia. Fala do que não sabe. E quer ficar ensinando. É por isso que disse Augusto Nicodemos que o Facebook é o castelo dos covardes. Porque, olha, irmão, fora aqueles que viveram, pastor, isso é direta? Não, nem indireta não, isso é voadora mesmo. Aqueles que fizeram uso da fé, vieram para a igreja, foram tratados pela igreja e hoje estão falando mal do quê? Quem fala mal da igreja não fala mal do pastor Renato, está falando com aquele que é maior, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus diz, quando você entrar numa casa e ninguém quiser te receber, sacode o pé. Eles não estão rejeitando a vocês, eles estão rejeitando a mim. Então quando alguém se levanta contra a tua vida, está se levantando com aquele que deu a vida pela igreja. Aleluia, ele foi até o terceiro dia, ele ressuscitou. Então não fique com medo. Levantou contra você, se levanta contra Cristo. E no cenário religioso, eles estavam ali naquele deserto, e os teólogos chamam de o ano teológico, pois neles o povo recebeu uma quantidade enorme de verdades religiosas. Em vez de irem diretamente para Canaã, foram levados pela coluna de fogo, pela nuvem ao Sinai. Antes de confrontarem o inimigo, precisam de uma comunhão especial com quem? Irmãos, sabe por que tem muita gente que não está preparado para receber a bênção? Porque não vai saber administrar a bênção. Qual foi o último cara que morreu agora, que ganhou quantos milhões aí? Foi na Mega Sena? Mataram ele? Era amigo? Estava do lado? Se hoje você ganhar 5 milhões de reais, o que tu faz? Teve um que já falou que ia dar o dízimo, hein? Glória a Deus pela tua vida. Para muitos ia pensar o dízimo depois. Você ganhar 5 milhões de reais, o que você faria hoje? A gente já ia pedir a conta. E já ia humilhar a empresa, estou saindo fora, tá entendendo? Vocês me humilhou. Não é assim que funciona. Você sabe que Deus tem que te preparar para você, quando chegar o período da bênção, você tá, preparado pelo Senhor. Então Deus falou assim, eu não vou levar esse povo para Canaã, para a terra que mana leite e mel, vou mandar eles para o deserto, vou prepará-los, vou dar leis para ele. Sabe o que acontece? Gente, é complicado, porque Deus... Sabe aquela oração que você se converteu? Você lembra da oração que você fez quando você se converteu? Quem está orando constantemente aqui, levante a mão. Você faz algum pedido a Deus? Você já esqueceu do seu pedido? Tem oração que você faz hoje que contradiz a que você orou ontem. Não, fora quando você acorda de madrugada. Um sono terrível. Babando no canto da cama. Senhor, mata o pastor Renato, a pastora Sueli, Senhor. Fecha aquela igreja. Porque ele está ali, ele está dormindo. Acho que ele já não orou, amaldiçoou. Daqui a pouco está ali, Senhor, mata minha esposa, não aguento mais. Vigícia não é sono não, irmão. Não, eu estava sonho, vigia na terra. Renato, eu nem sei o que eu estou falando agora, falei isso aí. Ó. Dá glória a Deus para me beber água. Tem oração que você faz hoje que contradiz o que você orou ontem. Mas sabe que tem uma coisa, o evangelista Bruna? Não é o Bruno, é a Bruna mesmo. Que Deus não me esquece de nada do que Ele deixou registrado. Se Ele falar para você, se você colocar a mão aqui, você vai morrer, o que vai acontecer com você? Vai morrer. Deus falou para um povo, em Levítico capítulo 25, quando vocês chegarem na terra, vocês trabalham 6 anos, quantos anos? O 7º ano não é para trabalhar. Não é para fazer nada. Mas o povo ficou na terra 490 anos e não guardaram aquela lei. Sabe o que Deus fez com eles? Mandou para a Babilônia para ficar 70 anos. Porque se Deus estabeleceu uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Então não desobedece. Vamos caminhar. Objetivo do livro de Levítico. Levítico tem o objetivo singular de convocar o povo de Deus para o quê? Santidade o quê?
pessoal. Sabe o que mais me preocupa, pastora? A gente querer fazer uma campanha de avivamento, mas continuar com a mesma vida. Você acha que avivamento é ficar pulando aqui, pegar um skate e começar a rodar na igreja? Começar a pegar panela de pressão. Você acha que isso aqui é avivamento? Tem uns que já... né? Tem uns que já viram Kung Fu, não sei. Tem uns que dá tapa. Vixe, que esses irmãos que ele fala que está no espírito. Ele diz que está no espírito, mas nada. Avivamento vai além, meu amado irmão. Quando a gente estuda sobre avivamento na história, homens que viviam uma vida de santidade, abandonavam pecados, buscavam o Senhor, orava, jejuava. Esse é o avivamento que Deus tanto quer. Olha que coisa interessante, os muitos rituais são usados como apoios visuais para retratar o Senhor como Deus Santo e para enfatizar que a comunhão com o Senhor deve ser baseada na expiação pelo pecado e na vida obediente. Quer ver? Me ajude a pregar. Qual foi o primeiro animal morto na história? Qual foi o primeiro animal que morreu? Quem? Aonde? Caleb? Entendi, Caleb, gente. Lembra? O Adão não peca e se esconde. E Deus o encontrou. Ele não fez uma roupa de figueira com árvores, plantas para se cobrir. É quando você peca, você procura meios para expiar o seu pecado. É quando você erra, você procura caminhos para tentar aliviar essa culpa sua. Mas Deus falou, Adão, quem falou que você estava nu? Você comeu do que eu falei para você não comer? Comi. Deus matou um animal. Quem matou o animal? O animal tinha culpa? Diga comigo, um inocente morre para favorecer um culpado. Então Deus já estava colocando na mente das pessoas que vai morrer um inocente, que era o filho dele lá na frente, que o projeto da cruz já estava pronto, e eu quero provar para vocês. Apocalipse capítulo 13, versos 8. Apocalipse capítulo 13, versos 8. O texto o diz: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. O projeto da salvação já estava pronto. Primeiro animal a morrer, Deus mata. Você vê quando Noé sai da arca, ele pega animais limpos e oferece um sacrifício ao Senhor. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse animais sendo mortos. E o que isso estava prefigurando? Que lá na frente viria o sacrifício perfeito. Então Deus já, é por isso que é chamado, para quem está em contato com a teologia, diga comigo, revelação progressiva. É aquela revelação que vai se descortinando, vai abrindo devagarzinho. Caminhando, objetivo do livro. Esboço do livro de Levítico. O livro de Levítico, ele propõe essa comunhão com Deus. E a comunhão com Deus era por meio do quê? Das ofertas rituais. Eu não vou falar de oferta, irmão, fica tranquilo. As leis das ofertas, tinha uma oferta de adoração que era o holocausto, o alimento de paz, do capítulo 1 ao 3. Ofertas de restauração, pecado e transgressão. Então havia uma oferta de adorar e havia uma oferta de restauração, quem peca, que era para pecado e para transgressão. Instrução especial, está do capítulo 6 e do verso 7. E aí, essa oferta tinha um método, tinha um período, tinha um lugar para entregar. Quem está conseguindo entender? E tinha alguém que faria aquele ritual. E aí você também tem a lei do sacerdócio. Consagração do quê? Do sacerdote. Os ministérios de quem? A transgressão de quem? Se eles transgredissem, tinha uma lei. Como que um sacerdote entra dentro do templo para trabalhar para o reino? E hoje a coisa está bagunçada.
Hoje está bagunçada porque está surgindo um grupo de pessoas que querem o altar, mas não querem se preparar para estar no altar. Querem pregar a Bíblia, mas não querem ler a Bíblia. Querem falar sobre as coisas espirituais, mas não têm disciplina espiritual. Não se envolve com oração, não se envolve com jejum, não se envolve com busca com Deus. Sim, meu amado irmão, isso aqui não é sem Noé. Isso aqui não é clube de amigos, isso aqui é a palavra. Então, para trabalhar, o sacerdote, ele tinha que ter uma vida o quê? Consagrada. O sacerdote era... Qual era a roupa que eles usavam? Tinha uma roupa específica. Eles tinham que se purificar. Você está entendendo? Como Deus, ele é detalhista. E hoje a gente quer fazer do nosso jeito. Não, não é do seu jeito, é do jeito de quem? É o jeito de Deus. Quando havia transgressão, o que Deus fazia? Tinha uma lei específica. Esboço de Levítico, leis referentes ao povo. Comer apenas carne, não. Deus era tão detalhista, porque Deus falou, esse povo vai ficar no deserto, não é qualquer comida que você come. Senão vocês não vão aguentar. Hoje eu fui fazer não é atividade, avaliação física da academia. Cheguei todo pã, sentei lá, cruzei as pernas, comecei a falar de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. E ali conversa vem, em resumo, conheço ela. Estudou com nós na escola, eu falei, você conhece o Murilo? Falou assim, quem não conhece o Murilo? Eu falei, nossa, Tazil, vida? Graças a Deus, Deus fez uma obra na sua vida, hein, Ramalho? Eu comprometendo ele hoje, meu Deus do céu. E ela avaliando, falou assim, ó, agora nós vamos te avaliar. Vamos ver quantos abdominal você faz. Aí eu falei assim, mas você vai pisar no meu pé? Porque eu ia deitar, ia subir, né? Falei, pisa no meu pé, que eu fico aqui até amanhã, fico nada. Ela falou, não, é sem pisar no pé. Eu falei, não dá. Aí ela foi e sentou do meu lado e fez. Falei, agora eu faço. Ela falou, você tem 1 minuto. Eu não levantei uma. Vai, eu não consigo. Falei, tá filmando? Ela não. Falei, graças a Deus. Porque o meu condicionamento tá o quê? Tô ruim, fia, mas eu vou melhorar, o monstro voltou. O meu condicionamento físico, eu tenho 35 anos, mas quem sabe com um corpo de 60. Você tá rindo? Você que nem faz. Toma! De graça essa. Os que fazem falam, eu faço, né? O que eu estou falando? Que Deus preparou até a comida, pastor Murilo. Sabe por quê? Porque esse povo ia ficar 40 anos no deserto. Eles precisavam de um condicionamento. Jesus tinha um corpo físico, irmão. Jesus caminha. Você acha que Jesus tinha carro Uber? Vamos ali na Galiléia, chama o Uber aí. Jesus ia na caminhada. Caminhada. Para cima, para baixo. Ó, manter o corpo limpo. Isso está falando do que, irmãos? Purificação. E guardar o dia da expiação. Isso aqui dá para a gente entrar nos assuntos. Eu não vou entrar nos assuntos de explicar cada proposta. Não, não é. Eu estou dando uma visão geral, que quando você estiver em contato com o livro, vai facilitar. Tá? Comunhão com Deus por meio de uma vida correta. Santidade pessoal para todo o povo. Exigência severa para o sacerdócio. Designação das festas anuais. Respeito contínuo pelo nome do Senhor. Regulamentos especiais para a vida em Canaã. Pessoal, se você tivesse, com toda a sinceridade, eu queria fazer essa pergunta. Se você tivesse a oportunidade de não errar mais e fazer o certo, você faria? Quem faria? Levante a sua mão. Pastor, se eu tivesse a oportunidade, eu faria o certo. Eu quero te dar esse caminho hoje. Por favor. Mateus capítulo 22. Eu quero ler com vocês. Eu estou igual Pedro, eu não vim aqui hoje falar para que você dê glória. Quero que você saia daqui hoje refletindo. Porque culto é racional. Não adianta você sair do culto sentindo e continuar no pecado. Eu quero que você saia daqui e melhore de vida. Mateus capítulo 22, versos de número 29.
22, 29. O que disse Jesus? Toda a igreja. 1, 2, 3. Diga comigo, erramos por duas coisas: a ausência do conhecimento, a ausência do poder de Deus. Tem muita gente que só estuda, fica com cabeção, mas a mão dele é curta. Um cabeção grande sabe de muito. Mente grande, mas a mão pequena, não tem sensibilidade. Agora, quando a gente busca o poder de Deus, quando a gente se envolve com a oração, quando a gente se envolve com as coisas espirituais. Irmão, nós estamos chegando a uma época, irmãos, eu me preocupo. Porque antigamente vai chegar uma época que a gente vai ter que fazer um pix para as pessoas virem para o culto. Irmão, por favor, vou te mandar um dinheirinho só para você orar comigo. Quanto você vai mandar, pastor? Cadê aquele povo? Aquele povo da oração, povo da busca, envolvido com as coisas do Senhor, que foram transformados, regenerados. Gente do céu, eu estou falando para você, se você tivesse a oportunidade de não errar mais, você escolheria esse caminho? Sim, eu estou falando, conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Quem não o conhece acaba errando. O livro de Levítico também tem uma cristologia, diga comigo, cristologia. Esse livro sacerdotal, obviamente, prefigura Cristo em sua obra como sacerdote da nossa salvação. Do mesmo modo que Melquisedeque tipificou a pessoa de Cristo, Arão tipificou a obra do nosso Senhor, que é retratado em Levítico, que é aquele sacerdote que vai fazendo todo o ritual pelo povo. Então é um livro que prefigura Cristo em sua obra. Jesus é importante para você, sim ou não? Sim. Hoje, eu tenho procurado trabalhar termos bem fáceis para você entender, porque na história da igreja, a crença errada, você era no mínimo crucificado, queimado, morto, casa confiscada, dependendo do que você defendia. Dependendo de... Quem ia falar, não, Jesus não é Deus, então você é um arianista. Um ariano é que não acredita que Jesus é Deus, era morto, perseguido pela igreja. Surgiu no 3º século. Inúmeras heresias, homens se levantaram para combater. Do 3º século até o 3º século, depois da morte dos apóstolos, o último apóstolo morreu 100 anos depois de Jesus. Foi João, morreu. Depois do último apóstolo morto, veio pessoas que andaram com os apóstolos. Irineu, homens Clemente de Alexandria, homens que tiveram proximidade com eles, com os apóstolos. Esses foram os pais. Então eles escreviam. Porque surgiu uma heresia tão grande, chamado gnosticismo. Tão grande que Paulo combateu em Colossense. João escreveu suas 3 epístolas e o evangelho para combater essa praga que quase acabou com a igreja. E se esses homens não conhecessem a palavra de Deus? O que daria com a igreja hoje? Se a gente for olhar à luz da história, nós vamos chegar aqui, daqui a pouco eu vou fazer algum link com a reforma. Nós estamos em 505 anos da reforma protestante, irmão. Sabe onde era para nós estarmos? Na igreja católica romana, servindo na idolatria, seguindo a tradição da igreja, seguindo aquele culto em latim, totalmente sem conexão com o povo. Mas teve uns homens que deram a sua vida e protestaram, dando origem ao protestantismo, do qual somos eu e você que estamos aqui hoje, podendo pregar que Jesus Cristo é o Senhor, a glória de Deus desce, o povo é batizado, as coisas acontecem, é lavado e remido pelo sangue. E as pessoas levando as coisas de Deus da brincadeira. Mas alguém deu a vida para que o evangelho chegasse até mim e chegasse até você. Essa Bíblia que você está na mão hoje, com facilidade traduzida para a sua língua, não tinha. O evangelista Pedro pregou com muita proporção, parabéns, jovem. Falando somente as Escrituras. Homens que deram a vida, traduziram, foram perseguidos, mas a Bíblia chegou até nós. Você sabia que tem tribos que não têm a Bíblia no seu idioma, no seu dialeto? Não tem. Tem lugares
lugares que a Bíblia é proibido, Coreia do Norte é proibido a Bíblia chegar lá. Mas você quer ser um missionário? Não quer. E como essas pessoas vão ouvir a palavra se não tem ninguém para pregar? Mas se hoje fosse o culto do louvorzão aqui, a casa estava lotada. Porque a gente quer sentir. Sentir para quê? Porque quando a gente sai daqui, a gente não quer pregar. Nós estamos diante de uma cristologia, estamos diante de um texto. Irmão, isso faz a gente refletir. A gente tem que sair de cabeça baixa aqui hoje. E falar, Senhor, eu preciso aprender sobre Jesus. Quem Jesus é. O sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, caminhando na linha de raciocínio, teve um povo que queria desviar. Queria fazer o quê? Foram tudo lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E eles disseram, vamos voltar atrás. Vamos desviar. Vamos voltar. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos abandonar a igreja. Quer ver? 10:25 de Hebreus. 10:25. Leia para nós, por favor. Quem pode ler para a gente? Não deixemos as nossas congregações. Deus hoje fala através de quem? De quem Deus fala? Através dos profetas? Através de quem? Qual é o mediador para Deus falar conosco hoje? Hebreus capítulo 1, eu vou te mostrar quem é o alvo. Hebreus capítulo 1. Eu vou ler. Não é para você ler não, eu vou ler. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, Deus sempre fala, né? Muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, Ele falou através dos profetas. Mas a nós, nesses últimos dias, o único meio de revelação chama-se o Filho de Deus. É o texto. E olha como o escritor, os hebreus, chegou para quem quer desviar. O povo ia desviar. Foram salvos, eles iam voltar de novo para o judaísmo, para aquelas antigas práticas. Lembra que não precisa mais matar animal, porque ele foi o sacrifício perfeito, e não necessita mais. Porque ele fez uma vez só, e o sacrifício é tão superior, que não necessita fazer de novo aquilo. Só para você ter uma noção como era enfadonho. Ele tinha que pegar um animal. Ele tinha que fazer todo aquele ritual, primeiramente por ele, porque ele era um pecador. Aí tinha o altar do holocausto, ele tinha a bacia. Ele tinha que pegar aquele sangue, tinha que colocar na tampa do propiciatório. Depois ele tinha que fazer toda aquela limpeza. Irmão, o ritual era todo o dia. Sem falar do Yom Kippur, que era uma vez por ano. O dia do perdão, que Deus perdoava o povo. Era todo ano, era todo dia, aquele sacrifício. Chegou uma época, como que eu faço para alcançar de Deus o perdão? Eles iam e ofereciam o sacrifício, mas onde estava o coração? Onde estava? Davi falou, Senhor, se o Senhor quisesse o holocausto, a morte de animais eu os daria, mas o sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e um coração contrito. Se tornou no automático o culto. Eu peco, entrego o animal, o sacerdote mata, mas o meu coração está perverso, meu coração está mal. Então aquilo se tornou uma coisa de ritual. E Deus falando, vocês me honram com os lábios, mas seu coração está distante. Eu não aceito esse culto de vocês. Deus falou para o povo, fecha a porta. Malaquias capítulo 1, versos 10. Fecha a porta, vocês estão me cultuando em vão. Gente, imagina você sair da sua casa, você poderia estar fazendo uma outra coisa. Sair da sua casa para vir para cá para perder tempo.
Não. Então a gente tem que sair da nossa casa, como diz o Salmo 121. Se não me for, não, 21 não, 122. Alegrei quando me disseram. Cadê a alegria daqueles que veio para cultuar o Senhor? Irmão, você tem que se entregar, porque o culto é para Ele. Olha para esse irmão, pergunta para ele, você está com essa cara de delegado? Assim, quem deve prestar o culto é você, é sua responsabilidade. Então, olha que interessante. O livro aos Hebreus, Cristo é superior a quem? Isso é do capítulo 1 até o capítulo 2:18. Ele é superior aos anjos. O povo achava que Jesus era menor, e falou, não, ele é superior aos anjos. E Moisés é o cara, Moisés era poder. Não, ele é superior a Moisés. Quem? Cristo é superior a Arão, porque o sacerdócio era levítico, era araônico. Ele é superior, ele é da ordem de Melquisedeque, sem fim e sem começo. Ele é superior. Olha a capacidade do escritor. Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Aí tem a chamado para perseverar e a conclusão. Eu quero ler com vocês capítulo 12, versos de número 14 de Hebreus. E eu estou caminhando para o final. Capítulo 14. O que diz o texto? Segui a paz com todos. Diga comigo, santidade. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Resumindo o pensamento dos reformadores. Pessoal, eu tenho ainda mais 2 participações. Eu vou falar na ceia e vou falar no último domingo de outubro. Na ceia eu vou falar sobre os pré-reformadores, é mais história. E no último dia eu vou falar sobre os reformadores, os mais importantes, Lutero, Zwinglio, Calvino, Menon Simons, outros homens mais. Eu posso dar uma pincelada. Qual é o objetivo disso? Sabe o que é colocado em muita agenda por aí, dia 31 de outubro? O que é dia 31 de outubro? Que é o dia da Reforma Protestante. Diga comigo, Halloween. Fala assim, dia das bruxas. Agora imagina, o que é melhor? Fazer um culto para celebrar a Reforma, ou a gente pintar a igreja de preto, colocar uma abóbora aquilo ali, com uma vela dentro da igreja, todo mundo vem de fantasiar. Tem uns que nem precisa, né? Vem para o culto. É assim? Isso é o correto? Vocês dão risada? Pessoal, estou falando de igreja, falando dentro do culto. Eu estou falando dentro do culto. E tem muita gente, agora é festa junina, dançando quadrilha dentro da igreja. Essa é a igreja que está esperando a volta do Senhor Jesus. Eu estou aqui, resumindo os pensamentos dos reformadores. O Joe Hus, que é um pré-reformador, evangelista Bruno, ele trouxe uma tese tão poderosa lá onde ele estava, que colocaram ele dentro de uma fogueira. Colocaram ele numa fogueira e falou, nega Jesus. E ele não negou, foi morto, queimado. Homens foram lançados no Coliseu de Roma. Sabe quando a gente está assistindo um jogo de futebol e é o período que eles vão para dentro do vestiário, beber uma água, trocar aquela ideia? Não fica aquele povo lá no estádio? Quem vai animar o estádio? Se você estiver na sua casa, tem um comercial. Não tem um comercial? Sabe qual era o comercial do povo? Levava cristãos para dentro da arena e soltava leões. Imagine eu e minha esposa com meu filho Nicolas. Está vendo aquela criancinha ali, no corredor? Engolida pelo leão. Só de crente. E o que esses homens faziam? Eles davam uma vida, eram os mártires. E Tertuliano disse, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Quanto eles mais matam, mais cresce.
Eles matam 10, nasce 20. Eles matam 30, nasce 40. Esses foram os homens que deram uma vida. Eu estou citando aqui alguns reformadores que foram perseguidos, mortos, fugindo de um lado para outro, mas eles pregando a palavra. Dos pré-reformadores até os reformadores que, trouxeram ensinamento. Tudo que você hoje defende, os reformadores que escreveram. Eu chego aqui para falar de um assunto, alguém já escreveu. Então eu só estou bebendo de alguém que deu a vida, pastor Murilo. E não foram os reformadores que trouxeram essas 5 solas. Foi alguém que posteriormente falou assim, vamos fazer um resumo de tudo que eles ensinaram. Vamos fazer um resumão. E conseguiram entender que são os pilares da reforma protestante. O evangelista Pedro falou, domingo, sola scriptura. Essa expressão é expressão latina, tá? Mas tudo quer dizer assim, somente as escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus toda a glória. O Pedro falou sobre a escritura, o Ala vai falar sobre a fé, eu estou falando sobre Cristo, o Rodrigo vai falar sobre a graça e a pastora Lídia vai falar somente, só lhe deu glória, somente Deus toda a glória. Esses são os pilares da reforma protestante. Olha que coisa interessante. O propósito das 5 solas, diga comigo, doutrina da salvação. Porque quando você observa, aonde nós baseamos a nossa fé? Diga comigo. Somente nas escrituras. Não tem outro. Se você quiser fazer parte da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os Mormons, você vai ganhar o livro dos Mormons. Não é a Bíblia. Eles têm o livro dos... Se você for para o salão do reino, o testemunho de Jeová, tem a sentinela, os escritos e a interpretação de toda a sua liderança, que é um complemento à Bíblia Sagrada. Pastor, eu queria ir na igreja do 7º dia, queria guardar o sábado. Você tem que fazer também um juramento a Ellen Goldwhite, que é a profetisa dos adventistas. Se você quiser ir para o Islã, você vai ter que ter o Alcorão nas suas mãos. Se você quiser ir para o Espiritismo, Allan Kardec, você tem que ter o Evangelho segundo Allan Kardec. E assim vai. Agora, para ser servo de Deus, tem que ter essa Bíblia, não só na mão, tem que também ter no coração. Somente as Escrituras Sagradas. E sabe o que é o gostoso? Porque ela te confronta. A gente chega aqui, ela diz que você tem que se arrepender, que você tem que se converter, você tem que abandonar a pornografia, tem que abandonar essa vida promíscua, tem que se santificar mais, tem que buscar mais ao Senhor, mas é isso que te leva para o céu, porque a verdade te liberta, a verdade te purifica, a verdade te limpa, do que a gente ficar te enganando aqui. Então somente as escrituras. Então todas essas 5 bases da reforma protestante é a doutrina da salvação. E olha que coisa importante, na época que Lutero, ele escreveu 95 teses e outras mais. Quantas teses? Diga comigo, 95 teses. Suponhamos, se eu tivesse dinheiro não, se eu tivesse poder para tirar uma alma do inferno, eu, Renato Araújo dos Santos, alguém sempre vai para o inferno, sim ou não? Se eu tivesse poder para tirar alguém do inferno, você acha que eu deveria fazer de graça ou cobrando? Hein? Eu vou perguntar de novo. Eu tenho poder para tirar alguém do inferno. Faço de graça ou cobrando? De graça é melhor, não é? Mas como o Papa fazia? O Papa, através do João Tetzel, foi que deu origem à reforma protestante. Ele, com a bula do Papa, o Papa escreveu. O Papa disse, ele é o vigário de Cristo, porque o Papa tinha uma autoridade. É por isso que é somente Cristo, não é o Papa. O Papa falava que ele era aquela voz de Deus na terra. Então o que o Papa dizia se tornava a Bíblia, irmão. Então o poder do Papa era muito grande, muito grande. E o Papa falou assim, olha, se alguém colocar uma moeda aqui, dentro dessa salva, na hora que a moeda cai, a alma sai do purgatório. Aí o Lutero, em uma das suas teses, se não me falha a memória, 86, falou, se o Papa tem poder para tirar a alma do inferno, por que ele não faz de graça?
O Lutero não queria sair da igreja católica, não. Ele escreveu 95 teses, colocou na porta da igreja e chamou os pastores para teologia. Vamos discutir o assunto. Mas existiu uma coisa que o Pedro falou. Ó, irmãos, hoje nós não temos aqui o WhatsApp. Faz uma besteira para você ver aqui. Se filmou, é rapidinho, não espalha, não espalha? Facilitação da tecnologia. Na época, não tinha xerox, não. Como que aconteceu? A prensa de Gutenberg. Começou a imprensa. Pegaram aquela tese de Lutero e foi passando. Quando foi ver, meu irmão, aconteceu a reforma protestante. O povo tinha se revoltado contra Roma. Roma querendo construir a basílica. Eu não estou nem entrando nas heresias, porque Cristo, diga comigo, Cristo é o caminho. Mas a Maria, na época, era o caminho. Você já viu alguma placa? Agradeço a tão santo por uma graça alcançada? Os teólogos, os reformadores falam, não, somente Cristo. Nós não precisamos dessas pessoas. Alguns foram muito importantes, Maria foi importante, outros homens foram muito importantes, mas eles não é o caminho. Jesus falou, vocês querem ir para o Pai? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora contra isso que os homens pregaram contra e falaram, nós não aceitamos. Mas hoje, nas igrejas neopentecostais, Cristo é o único mediador. Hoje tem pastor se colocando como Jesus. Eu estava lendo o livro do pastor Renato Vargens, Reforma Agora. Teve um pastor que amaldiçoou uma membra porque ia sair da igreja dele. Ele falou, se você sair daqui, eu estou te amaldiçoando com câncer. Você só vai voltar aqui e aí eu vou orar e Deus vai curar você. Irmão, onde a gente já chegou? Deixa eu falar uma coisa para você, levante sua mão. Num dia que um pastor te amaldiçoar, você abençoa ele. E você fala para ele assim, ó, o sangue de Jesus te repreenda. Eu abençoo a tua vida, nenhuma praga chega na minha casa. Todos que congregam conosco estão aqui de livre e espontânea vontade. No dia que chegaram e pastor Renato, não coaduno mais com a linha de pensamento. Eu falei, meu irmão, vai fazer muita falta. As portas estão abertas, mas vai e seja um servo de Cristo. Se der certo lá, amém. Se não der, volta que seu cantinho está aqui. Não precisamos amaldiçoar ninguém e ficar colocando peso sobre a vida de ninguém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Como um pastor pode se colocar nesse nível, amaldiçoar as pessoas? Mas tem um monte de gente que estão presa em igrejas erradas, porque tem pastor amaldiçoando. Mas os reformadores, porque esse camarada fala, não, porque para Deus falar com você, ele tem que falar comigo primeiro, que eu sou o mediador, está errado. Diga comigo, somente Cristo. Quando ele estava na cruz, lembra uma cortina que estava no templo? Ela foi rasgada. O único para entrar ali, minha irmã Andréia, era só o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote chamado Jesus entrou uma vez e rasgou aquele véu e falou, agora vocês têm liberdade. E agora vocês não vão entrar mais com medo, não. Vocês vão entrar com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. É um novo caminho agora. Ei, ele é o único mediador, não tem mais ninguém. Olha o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Como que eu faço para falar com Deus? Diga comigo, Jesus. Se um pastor foi expulsar um demônio, eu fui expulsar o demônio e eu usei o nome de Jesus, mas não foi suficiente. Aí eu me revoltei e mandei o demônio embora, ó. E tem gente que acredita num homem desse. Diga comigo, o demônio é o pai da mentira. Somente Cristo. Ele é o único mediador. E Ele é o único Salvador. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvo. Por isso que ele chama Jesus, que significa o Salvador. Eu queria que você se levantasse nessa noite.
Eu queria que você se levantasse, porque Ele é a fonte. Porque tem muita gente indo para vários lugares, gente que outrora estavam na igreja. Cadê os rapazes, os músicos aqui? Nós vamos cantar o mesmo hino de novo. Me ajuda aqui, Keren. Estava na igreja e preferiram abandonar a fé. Abandonar o sacrifício de Jesus. Quando você abandona o sacrifício de Jesus, sabe o que você faz? Você crucifica Ele de novo, quando você vive uma vida no pecado. Esses alimentos que nós trazemos para vocês aqui, é para reformular. Que se a igreja está aqui, é porque a porta do inferno, pastora Lídia, não prevalece contra ela. Mas teve homens e mulheres de Deus que deram a sua vida pela causa do Evangelho. E pergunta para o seu irmão e fala assim, você vai fazer o quê? Nós vamos adorar o Senhor? Mas eu queria que você saísse daqui hoje com uma... Eu mandei um vídeo, 4 vídeos, para aqueles que nos acompanham na lista de transmissão de maneira... Mandei 4 vídeos para vocês. Assiste um vídeo lá. Deixa o massacre da Serra Elétrica para depois. Assiste lá a Reforma Protestante. Coloca um filme lá do Lutero. Coloca um filme lá para você entender um pouquinho o que aconteceu. Você fala, nossa, que legal, esses homens que deram a sua vida para chegar aonde nós chegamos hoje. Às vezes a gente tem medo de bater de frente contra o sistema. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque a crise de ansiedade já estava batendo forte. De a gente tentar lutar pelo que é certo e a nossa voz ser calada. Mas em onde a gente passou, nós levantamos as nossas vozes e falamos, nós não vamos aceitar isso. Eu quero trabalhar para Cristo e luta vai ter, Douglas. Mas se for para expulsar demônio, a gente expulsa. Se tomar tapa, a gente dá também. Nós vamos para cima. Agora tem luta que não é minha. Eu não vou entrar em luta que não é minha. Eu estou com um versículo na mente, é esse que eu estou seguindo, minha esposa Suelen. Ele me colocou no exército dele, eu não vou me embaraçar com as coisas dessa vida, não vou. Eu vou gastar minha energia pela causa do Evangelho, porque é uma causa nobre. Eu amo pastorear, eu amo cuidar de pessoas. Quando você me manda uma mensagem, pastor, preciso de uma ajuda, eu não estou forçado não, eu faço porque eu tenho um chamado dele. Porque quando ele foi para a cruz, ele não foi de qualquer jeito. Ele desceu aqui, ele estava lá no lugar dele de glória. Mas ele desceu aqui, se fez homem, foi humilhado, morreu em morte de cruz. Quando ele estava na cruz, o diabo falou assim, desce daí. Mas ele disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão dizendo. Mas ele foi até o final, homem de fibra, com a cruz na costa, caía, ele levantava. Caía, ele levantava. 40 chibatadas. As chibatadas, o flagelo romano, pedaços de ossos pondudos, de dente, que quando batia no corpo dele, saía pedaços de carne. E ele foi crucificado 9 horas da manhã. Esticaram, quando você assiste o filme, os caras esticando o braço dele, porque a cruz era a cruz para o Barrabás, mas o Barrabás foi liberto. Não era a cruz de Jesus, teve que esticar o braço dele para colocar a cruz. Essa caixa torácica ficou esticada. Como aquele homem respira? Para ele respirar, ele tem que levantar o seu corpo, as costas rasgadas. E por fim ele morre asfixiado, segundo a medicina. Um processo doloroso. Por isso que quebravam as pernas daqueles que estavam na cruz, mas dele ninguém quebrou nada. 3 da tarde. Ele disse, pai, consegui. Estou te entregando nas tuas mãos o meu espírito. Alguns estavam até o seguindo. Deu o 3º dia, ô Anderson, eles voltando para casa. E Jesus ressuscitou, apresentou no meio deles e falou assim, ei, por que vocês estão tristes? Ele falou, você é peregrino aqui na cidade? Jesus, um grande homem poderoso em obras, falou que ia ressuscitar, hoje é o 3º dia e nada.
mas ele nem sabia que Jesus estava no meio deles. Aí quando a ficha caiu, ele falou assim, era ele, porque quando ele falava, o nosso coração ardia. Quem vai sentir? Quem sente a presença do... É tão gostoso. Tem gente, irmãos, que estão com possessos de demônio. Tem gente que está cheio de espírito. Alguns estão com legião, aleluia. Mas nós estamos com o doce Espírito de Deus, porque Ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai, e quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos adorar o Senhor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. É somente Cristo. Isso era a palavra com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Você pode adorar? Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Do céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de